31. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 27 a 31. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos mais uma vez. Senhor, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, e neste momento, Senhor, eu venho te pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar usando, Senhor, a minha vida para proclamar a Tua palavra nesta manhã de domingo, Senhor. Que eu tão somente possa ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos para trazer a mensagem que Tu mesmo preparaste, Senhor, para o Teu povo. Fica comigo, fica com o Teu povo, afofa os corações do Teu povo para receber a Tua mensagem da maneira, Senhor, como cada um precisa entender para proveito na sua própria vida. Sabemos, Senhor, que somos imperfeitos, mas estamos aqui para te servir, Senhor, com o melhor que temos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. O título que eu coloquei para o estudo de hoje foi Uma Vida Cristã Sempre Renovada, né? E aí eu gostaria de começar com uma pergunta. O que nós entendemos por expectativa? O que os irmãos entendem por expectativa? Quando eu falo expectativa, o que vem na cabeça dos irmãos? Aquilo que vai acontecer ainda. Algo que vai acontecer. Algo que eu estou esperando, né? O que mais? Acho que é isso, né? Segundo o dicionário, expectativa é uma situação em que se espera a ocorrência de algo, ou a probabilidade de ocorrência em determinado momento, né? Então, se aquilo vai ocorrer ou não, e quanto tempo vai demorar para aquilo ocorrer, né? Agora, isso é expectativa no contexto geral, né? De qualquer coisa na nossa vida que nós possamos estar com expectativa. Mas e quando a gente fala de igreja, né? Com que expectativa nós, domingo após domingo, nós viemos à igreja? Por exemplo, o que a gente espera que aconteça? Eu vou na EBD hoje. O que eu espero que aconteça na EBD? Eu vou no culto. O que eu espero que aconteça nesse culto? Ou eu vou na reunião de oração, ou eu vou no estudo bíblico. O que eu espero que aconteça nesses trabalhos da igreja? Os irmãos podem comentar também. Que as orações sejam atendidas. O que mais? Às vezes a gente fala assim, espera ver aquele irmão que a gente não viu, né? De manhã, talvez a gente fala, será que ele vai à noite acontecer alguma coisa? Sim, então você vem também para rever os irmãos, para ter um momento de comunhão. O que mais?
Que a palavra toque o seu coração. Que haja um avivamento, né, um despertamento na vida da igreja. Que haja um avivamento. Né? Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com alguma expectativa, né? Que podem ser coisas que realmente sejam importantes, ou às vezes nem tanto. Né? Então, a gente vem com esse objetivo de comunhão, de se alimentar da palavra, de adorar ao nosso Deus, né? Ou muitas vezes pode ser que a gente venha também só para cumprir um hábito. Às vezes não acontece isso? A gente só vem, não, hoje é domingo, eu vou para a igreja. Não acontece isso? Eu não sei se acontece só comigo ou se às vezes acontece com os irmãos também, né? Hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja, vamos para a igreja. Enfim, né? E aí vem a pergunta, né? Será que muitas vezes não nos acostumamos ou acomodamos com a rotina das atividades na igreja, né? O quanto ainda hoje, anos após anos servindo, essas atividades, né? Culto, EBD, estudos, reunião de oração, ainda tem impactado na minha vida cristã, tá? Então, às vezes vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? O quanto o fato de eu vir na igreja domingo após domingo, ou até mesmo durante a semana, ainda um pouquinho pro texto, né? Lá em Isaías 40, cativeiro na Babilônia, né? E nessa parte aí de Isaías 40, eles estavam para ser libertos, né? Mas Deus estava ali prestes a libertar o povo do cativeiro babilônico, mas o povo ainda estava duvidando, né? E aí esses versículos que a gente leu, que é do 27 ao 31, Deus dá meio que, através do profeta, né? Ele dá meio que uma dura no povo, né? Ele fala, vocês acham que vocês estão passando despercebidos por mim? Ou seja, vocês acham que eu não estou vendo a situação de vocês? Vocês acham que eu não estou sabendo o que está acontecendo? Vocês não sabem que Deus não se cansa nem se fatiga? Que quem se cansa e se fatiga são vocês, que Deus não se cansa nem se fatiga? Né? Então Deus, ele tá dando uma bronca no povo, né? E falando que ele tem poder de fazer forte o cansado, multiplicar as forças de quem está fraco, né? Mas o povo, né, dentro ali da sua limitação humana, continuava duvidando. E aí Deus vem com esse duro discurso aí, dando uma bronca no povo, né? Falando, eu sou Deus, eu posso todas as coisas, né? E vocês ainda estão duvidando que eu vou libertar vocês desse cativeiro? Enfim, mas hoje, gente, nós vamos ficar mais no versículo 31, tá? O versículo 31, ele diz, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos começar do final do versículo para o começo, né? Então, a última parte do versículo diz, caminham e não se fatigam. Caminhar e não se fatigar. Como caminhar e não se fatigar, né? Fatigar é uma palavra que vem do latim, né? Fatigare, que diz fazer desabar. Então, quando você está fatigado é porque você está muito cansado, muito. É um cansaço que, vamos dizer assim, que não passa. Fisicamente falando, é um cansaço que não passa. Você está o tempo todo cansado, né? Quando nós caminhamos e nos fatigamos, fisicamente falando, podem ser vários fatores. Eu posso estar com alguma doença, né? Quando eu estou caminhando e eu sinto um cansaço excessivo, uma fadiga, eu posso estar com alguma doença, né?
Ou pode ser também que eu não tenha me preparado suficientemente para essa caminhada, né? Ou eu estou doente, posso estar doente, ou pode ser que eu não tenha me preparado suficientemente para essa caminhada, né? Então, fisicamente falando, os fatores que podem levar a uma fadiga o excesso de atividades físicas com intensidade muito alta. Então, se você faz muita atividade e com intensidade muito alta, isso pode te levar a uma fadiga muscular, que vai te trazer problema. Então, é um cansaço que você não consegue recuperar. Ou você pode estar com alguma doença, né? Falta de minerais, anemia, diabetes, obesidade, problema cardíaco, enfim, né? São várias coisas aí que podem nos levar a uma fadiga física, tá? Mas e na vida cristã, né? O que pode nos levar a ficarmos fatigados na vida cristã? Fazendo uma analogia aí com o cansaço físico. A gente pode, muitas vezes, vir, igual eu até comentei da minha vizinha, ela falou, eu não vou porque eu tenho um trabalho, eu tenho 9 horas, né, para atender a criança. E eu não vou. Eu falei, eu vou, porque eu tenho as crianças, eu preciso levar, porque eles têm compromisso. Uhum. Então, mesmo eu cansada, eu não querendo vir, eu já penso que eles precisam mais ainda. Você tem um motivo Para me levantar. Até eu comentei com ela isso hoje de manhã. E aí eu vou, porque as crianças precisam, tem as aulas, né? Quer dizer, mesmo que eu não queira ir, mas é uma obrigação minha, né? Que eu assumi que vou trazer. E porque independente se você quer vir ou não, você não tem assim, hoje eu vou dormir, né? Porque mesmo que eu falo que não vou, um dia chuvoso, mas ela levanta, hoje eu não vou pra igreja, não vou pra igreja. E você acaba não vindo por causa de 5 minutos, você passa o resto da manhã, né? Falando, porque eu não fui, né? Então você acaba vindo mesmo assim, muitas vezes cansada, como você falou assim, vamos levantar, eu falei para ela, e é hora da manhã, né? Às vezes a gente vem realmente por isso, Nicé. A gente tem um motivo, né? E você, mesmo que você tá ali, não tô, hoje eu não tô muito afim, mas eu vou porque eu tenho um motivo ali que me leva a ir, né? Mas quando a gente fala de caminhar e não nos fatigar, né? Que é o que diz aqui no versículo, penso que a gente pode fazer uma comparação com a nossa jornada cristã, né? Talvez, às vezes, a gente se sinta cansado, ou porque ainda tem alguma coisa, alguma área na nossa vida que o Espírito Santo ainda precisa trabalhar, né? Ou pode ser que nós não estejamos nos preparando direito para essa caminhada, né? Que aqui eu estou colocando essa caminhada, né? Como se fosse uma jornada, seria a jornada longa ali cristã, desde o momento que a gente se converte, né? A gente tem uma longa caminhada na vida cristã. E a vida cristã não é fácil, né? Cristo mesmo já falava que ele não tinha nem onde se declinar, né? Para descansar. Então, por aí, se Cristo, né? Que é o próprio Deus encarnado, passou por dificuldades na jornada dele aqui, nós não somos melhores do que ele, né? Nós também passaremos por dificuldade. E às vezes a gente sente esse cansaço na jornada cristã, né? E aí a gente precisa fazer uma autorreflexão, né? Pedir mesmo para que o Espírito Santo esteja trabalhando em alguma área da nossa vida que ainda está com esse fardo pesado, para que ele tire, né? Ou nos prepararmos melhor, porque também a falta de preparo nos leva a esse cansaço, né? Porque aí a gente passa meramente
a cumprir rotinas. E o objetivo da vida cristã não é esse, não é cumprir rotinas. Né? Ser cristão não é cumprir rotinas. Ser religioso pode ser que sim, mas ser cristão não. Né? Então, às vezes, a gente precisa realmente tirar esse peso das rotinas da vida cristã para que a nossa vida seja mais leve, né? E nos prepararmos melhor seria o quê? A comunhão com Deus, a intimidade com Deus, né? A oração, a leitura da palavra, a busca pelo conhecimento, pela intimidade com Deus, né? Para que nós possamos suportar a jornada cristã. Vamos ler lá no Salmo de número 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Quem achou aí pode ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quem anda nos caminhos do Senhor, está falando aí, né? É bem-aventurado, é feliz. Né? Então, se a gente está se sentindo cansado, fatigado, alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada. Né? E nós precisamos buscar em Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo, para tentar mudar essa situação. Vamos ler também Isaías 26, 7. Quem achou aí também pode ler. Isaías 26, 7. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então, né, tá falando aí que a vereda do justo é plana, ou seja, o caminho do justo, né, ele é plano. E o que a gente entende por um caminho plano, né? Um caminho que é fácil de caminhar, né, assim. Eu costumo falar muito que eu adoro andar, por exemplo, de bicicleta lá no litoral, quando eu vou para o litoral. Por quê? Porque lá não tem morro, né? As ruas são todas planas, então você não faz muito esforço. Né? Então aqui está falando exatamente isso, que a vereda do justo é plana. Então não é para ser um caminho tão difícil, né? Já que é um caminho plano, né? E Deus, ele vai aplanando esse caminho, tá? Vamos ler também em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o nosso único caminho? Aquele que nós devemos trilhar, né, para chegar no coração de Deus. É Cristo. Não existe outro caminho, né? Então, se não for por meio de Cristo, nós jamais conseguiremos chegar até Deus, tá? Então, precisamos refletir, né? Para caminharmos e não nos fatigarmos, o que nós precisamos, né? Se nós estamos nos cansando, o que na nossa vida ainda precisa ser mudado, ou como nós devemos nos preparar melhor para que não nos cansemos, tá? E aí nós vamos para outra parte, né? Do versículo, que diz correr e não se cansar, né? Correm e não se cansam. Primeiro a gente falou de caminhar, né? Caminhar é uma jornada, é algo mais demorado, é algo mais longo, é algo mais devagar. E aqui fala que correm e não se cansam. Aqui seria, vamos dizer, algo mais rápido, né? Como eu falei, fatigar-se é um estado que ele é mais longo, ele é mais difícil de se recuperar. Aqui quando ele fala correm e não se cansam, às vezes eu me canso, mas a recuperação é mais rápida,
né? Quando a gente corre, fisicamente falando, né? É meio difícil a gente não se cansar, né? Não tem como. Mesmo aqueles atletas, assim, mais preparados, né? Que praticam esportes aí de alto desempenho, quando eles correm, a gente vê que ao final da corrida, eles estão, assim, bastante cansados, né? Mas o que eles podem fazer para minimizar esse cansaço, né? Então, os atletas, o que eles fazem? Eles fazem alongamento, né? Eles se preparam, eles fazem um alongamento ali, eles têm uma alimentação balanceada. Então, por exemplo, se eu vou disputar uma prova hoje, então eu tenho o tipo de alimentação certa que eu tenho que comer para poder não me prejudicar na corrida e para poder ter ali um bom desempenho, né? A hidratação do corpo, então eu tenho que estar com o corpo ali hidratado. Então tem alguns cuidados, né, que o atleta ele tem para que ele possa fazer uma corrida, uma boa corrida, né, e não se cansar tanto, tá? Ou seja, o preparo físico ele é fundamental para esse atleta, para que ele corra. Obviamente que um pouco ele vai se cansar, não tem jeito, é uma corrida, mas para que ele tenha também uma recuperação ali mais rápida daquele cansaço, né? Então o cansaço ele não é como a fadiga. O cansaço é algo que eu me canso, mas com ali uma noite bem dormida, uma alimentação ali depois da prova, no outro dia eu consigo me recuperar e eu estou bem, tá? E o que seria esse correm e não se cansam na nossa vida cristã, né? Às vezes, nós temos muitas atividades na nossa vida cristã. E quando eu falo atividades, eu não estou falando só de igreja, né? Às vezes eu tenho atividades também fora da igreja. Eu me envolvo em algum projeto social, ou eu me envolvo muito com os problemas das pessoas, né? Eu sou aquela pessoa que todo mundo que eu convivo, eu tomo os problemas para mim, né? E na igreja também, né? Algumas pessoas que têm muitos ministérios, né? Que estão à frente de muitos trabalhos. Então, essa seria a nossa corrida, tá? E às vezes, gente, a gente fica um pouco cansado dessas coisas, né? Então, todo mundo que eu convido, eu tomo os problemas, tá? Mas eu também tenho problemas, né? E como que eu faço com os meus, então? Né? E aí você acaba ali se cansando, né? E muitas vezes, nesse cansaço, desse acúmulo de coisas que você faz, isso dentro da vida cristã, não estou nem falando de outras coisas fora, dentro da vida cristã mesmo, às vezes você pensa realmente e fala, não, acho que eu preciso parar, né? Acho que tá demais, acho que eu não estou dando conta, né? E não dá mais para mim. Então, a gente também é um sinal de alerta, né? Será que nós estamos nos preparando bem para administrar todas essas coisas, né? Será que eu não estou me envolvendo demais com coisas que de repente eu não consigo resolver? Porque problemas, gente, se a gente for procurar pessoas com problemas, a gente vai achar muitas, né? Eu que sou professora, né, que lido com adolescentes ali o tempo todo, gente, é muita coisa. Se a gente fosse envolver, a gente não dá conta, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem aquela obrigação cristã, né, de amor ao próximo, né, de conviver com as pessoas e tentar ajudá-las. Mas a gente também precisa saber qual é o nosso limite humano. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos um Deus
a gente quer se colocar na frente de Deus, muitas vezes. E é por isso que a gente se cansa, né? Porque nós queremos fazer o papel de Deus, tomar as decisões na frente dele, né? Querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, ao invés de colocar as coisas no altar de Deus. E isso realmente vai nos cansando, né? Porque a gente não consegue resolver tudo. Nós somos humanos, somos falhos, somos fracos muitas vezes, e aí a gente se cansa. Fala, Niceia. Eu vejo também, né? Com as crianças, de primeiro eu me estressava muito, ficava, mas eu entendo que tudo a gente tem, né? Agora é a realidade, né? A gente vive bem do jeito que está. Mas aí me preocupo com a mãe, me preocupo com isso, Sim. me preocupo com aquilo e ficava muito ansiosa, muito, né? Daí eu todo dia nervosa, todo dia ansiosa, isso não pode estudar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Deus sabe o que vai fazer. Se Deus está dando assim, é porque eu vou conseguir fazer. Então eu entendi isso, demorei muito para entender, mas graças a Deus, já desde o ano passado, Deus vai trabalhando. Sim. Eu já entendi tudo que Deus quer falar, né? Olha, a sua vida é essa, você está bem, eles estão bem, ela está bem onde ela está. Se tiver que acontecer alguma coisa, não é eu que vou resolver. Tudo que eu faço todos os dias é orar e falar, Senhor, está nas tuas mãos. É o seu desejo, é o seu querer. Isso foi me dando uma paz tão grande. O cansaço que eu ficava, eu tenho cansaço físico agora, né? Mas aquele cansaço mental, aquela angústia, que muitas vezes não deixa você dormir, não deixa você caminhar. E como você diz, tem sempre uma pessoa do seu lado, precisando de você. Porque os outros acham que as pessoas precisam de dinheiro. Não é isso que as pessoas precisam. Tantas pessoas precisam só de uma palavra, de você ligar, de você conversar. Só desabafar às vezes, né? Outro dia eu estava escutando a pastora, uma pastora que eu estava escutando falar, ela falou assim, você pensa que você não é nada e que Deus não te usa para nada. Deus te usa de várias maneiras. Sim. No meu caso, Deus me usa de várias maneiras. Mesmo eu com tantas coisas para resolver internamente em casa, tudo, eu ainda posso fazer muitas outras coisas e eu vejo isso. Então, a gente tem que entregar na mão de Deus, né? Eu entreguei e falei, Senhor, quando aparece aquele problema que vai me, né? Daí eu oro e falo, Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer, eu vou fazer. E eu vejo a paz de Deus. Como diz o pastor, o que você está pedindo naquele coisa, eu estou pedindo para que Deus me dê paz. E eu vejo a paz de Deus. No meio de tanta luta, tanta tribulação, tanta guerra, eu chego no final do dia e falo, Senhor, que bênção. Né? Porque você vê a mão de Deus, a paz agindo ali, e não é porque você não tem luta, você tem a toda hora uma prova. Sim. Né? Toda hora a nossa vida é de lutas, né? E a gente vê, se você entrega para Deus, fala, olha, Senhor, eu fiz o que eu pude. Agora e eu vejo, sabe, assim, a mão dele falando assim, me tirando aquele fardo que eu estava carregando, que não era meu. Eu estava com aquele fardo assim, curvado, ela não tinha mais força. E aí é bom, uma palavra que você usou, né, que Deus te usa, e é isso, muitas vezes a gente fica buscando estratégias, né, e a gente acaba não permitindo que Deus nos use da maneira que Ele quer, porque às vezes você, como a Niceia mesmo falou, às vezes você acha que você não está fazendo nada, mas Deus, Ele está te usando ali numa conversa informal, que você teve com uma pessoa, ela já anotou alguma coisa diferente ali, às vezes você nem sabe que você está sendo usado, e a gente não precisa saber, como eu disse, deixa que o Espírito Santo faz a parte dele, né? E às vezes a gente fica naquela neura, e é por isso que a gente se cansa, naquela neura de buscar estratégias, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente vai se cansar mesmo, porque a gente está querendo resolver as coisas no lugar de Deus. A gente não está entregando as coisas, né, a nossa vida cristã para Ele. E aí nós vamos, né,
versículo de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, né? Versículo bem conhecido dos irmãos. Quem achou aí pode ler. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É isso, né? Basta que a gente entregue o nosso fardo para Cristo e Ele vai nos aliviar, né? Simples assim, não tem outra receita. Vamos ler também em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? O Senhor. Senhor. Nele eu tudo posso. Eu tudo posso por minha conta? Não, por minha conta eu não posso nada. Tudo posso em quem? Em Deus, naquele que me fortalece. E vamos lá também para Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo também clássico, né? Bem conhecido aí do livro de Josué, né? Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Então, a nossa força e a nossa coragem não é porque nós somos fortes e corajosos, não, é porque a nossa força e a coragem vem de Deus, porque Ele anda conosco o tempo todo. E aí vamos para outra parte do versículo, né? Versículo a parte que diz, né, que você vai voar, subir com asas como águias. Bom, eu andei dando uma pesquisada. A águia adulta, ela pode atingir cerca de 10 mil metros, né? 10 quilômetros de altitude, né? Então, quase que ela passa da troposfera para a estratosfera, que a troposfera ela vai até 12 quilômetros, né? Então, ali a águia chega bem perto ali de passar da troposfera para a estratosfera, né? Para a gente ter uma ideia, o Monte Everest, que é o mais famoso aí, o mais alto do mundo, que todo mundo quer escalar, né? Ele tem cerca de 8.849 metros. Ou seja, a águia ela voa mais alto do que isso, né? E aqui, no versículo, ele fala que nós vamos voar com asas como águias, né? Ou seja, a gente tem que voar alto, né? Agora, qual a diferença entre a águia e o avião, por exemplo? Né? O avião também, ele chega mais ou menos nessa altitude, né? Mas qual é a diferença? A maioria dos aviões hoje, com toda a tecnologia, né, eles voam no piloto automático, praticamente, né? O piloto ali, humano, ele pouco trabalha no avião, porque praticamente tudo ali é automatizado, é informatizado. Então, praticamente o avião ele voa sozinho, né? Mas, quando tem algum problema no avião,
Aí o que acontece? O piloto tem que entrar em ação, né? Só que o que a gente tem visto ultimamente é que quando o piloto tem que entrar em ação, o que acontece? Acidente, né? Às vezes quando o avião tem uma pane ou um problema no motor, perde altitude e às vezes está prestes a chocar com uma montanha, alguma coisa assim, que o piloto ali, humano, ele tem que entrar em ação, ele acaba ali não conseguindo agir sobre aquela situação. Por quê? Porque ele se acostumou com o piloto automático. Ele se acostumou com o piloto automático. Praticamente ele não tem que fazer muita coisa, né? E ali quando ele tem que pensar rápido, ele acaba muitas vezes se perdendo, porque são situações que não acontecem cotidianamente, né? E comparando com a águia, né? A águia, ela tem um voo livre e ela atinge, né, altitudes aí enormes, e ela tem sim que desviar, né, de montanhas. Vamos falar em território assim, né? Nem vamos falar de acidentes com aeronaves, coisas desse tipo. Vamos falar de natureza, né? Mas mesmo assim, quando ela sobe, ela tem ali os obstáculos que ela se depara, mas ela tem ali a destreza, né? Nas asas ali, no movimento, na envergadura, de poder desviar daqueles obstáculos para poder chegar no seu objetivo, né? O que muitas vezes não acontece com o avião, né? Será que muitas vezes a nossa vida cristã, ela não está no piloto automático? Sem dúvida. Não é? Acho que é a maior parte dos pesos. Então, e aí quando a gente tem um obstáculo, alguma coisa ali que a gente precisa agir, a gente não consegue agir, a gente se perde, acontece um desastre, porque a gente está acostumado com o piloto automático, né? O piloto automático também é Jesus também, né? E se Jesus está comanda a tua vida, quando chegar um momento, vai, né? É o comando dele. É o meu pensar. Mas às vezes o nosso piloto automático, ele não está sendo Jesus, não. O homem não pode confiar. Sim, né? E aí quando ele fala aqui, né, que vocês vão voar com asas como águias, né? Eu entendo aqui, fazendo uma analogia, que seria como o equivalente a viver a plenitude da vida cristã, né? Você atingir ali o pico, né? Você conseguir contemplar, né? Ter a mesma visão que Deus tem, né? Seria confiar 100% em Deus. Mas será que a gente confia 100% em Deus? Deveríamos, né? Mas às vezes a nossa humanidade, como eu falei, a nossa humanidade fala mais alto. Às vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, né? E a gente acaba não atingindo essa plenitude da vida cristã, né? Sermos livres, né? Sermos cristãos livres na essência do cristianismo, para voar aí rumo ao pico das montanhas, né? Mas muitas vezes isso não acontece. Quando nos deparamos com um obstáculo, a gente acaba não sabendo como agir, e a gente esquece que a gente deveria entregar tudo, né? Que o nosso piloto não deveria ser o automático, e deveria ser Cristo, né? Que não é automático. Apesar de muitas vezes hoje em dia quererem que Cristo seja automático, mas ele não é. Vamos ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8.
João capítulo 3. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É isso, né? Se nós somos nascidos do Espírito, né? E eu creio que todos nós aqui somos nascidos do Espírito, a gente tem que ir para onde Deus quer nos mandar, né? E às vezes a gente fica tentando forçar uma barra, né? Às vezes a gente não quer deixar que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. E aí é onde a gente entra no piloto automático e é onde a gente não atinge a plenitude da vida cristã, né? Às vezes nós somos teimosos como Jonas, né? Que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fugiu e ele não queria fazer. E muitas vezes nós somos como Jonas, né? Nós não queremos deixar que o Espírito Santo, que o vento do Espírito Santo nos conduza para onde ele quiser, tá? Fala, Milton. Um detalhe, né? Muitas vezes a gente quer que Deus resolva tudo para nós, né? Mas eu já entendi uma coisa nessa vida. Tem muitas coisas na nossa vida que Deus nunca vai fazer por nós. Ah, sim, a nossa parte a gente tem que fazer. Então, ele vai nos capacitar para nós resolver. Às vezes, você conversa com uma pessoa que fala, mas Deus podia fazer isso comigo. Eu falo, meu amigo, não é assim. Tem coisas que Ele nunca vai fazer na sua vida. Ele vai te capacitar para você resolver isso aí. Agora, não entra nessa, não, que você está indo no caminho errado. Por exemplo, Ele te deu um emprego, mas se você não levantar cedo todo dia e não for trabalhar, você vai perder, né? Deus não vai fazer isso por você. Não, é a mesma coisa você entrar e não fechar a porta. Exatamente. Então, lógico, né? Deus, ele faz as coisas pela gente e a gente tem que confiar, né? E quando eu falo que às vezes a gente quer resolver as coisas para Deus, é que a gente quer tentar fazer a parte de Deus, né? Mas a nossa parte, obviamente, que a gente tem que fazer. E a parte de Deus deixa que Ele cuida, que Ele sabe o que tem que ser feito, tá? E aí nós vamos para a última parte do nosso estudo, que na realidade é a primeira parte do versículo, que diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aí a gente volta para o início lá do estudo, né? Em que nós temos colocado a nossa expectativa, né? O versículo... Obrigada, Milton. O versículo aí, ele é bem claro, né? Mas os que esperam em quem? No Senhor, né? Muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em outras coisas. E aí a gente se cansa, né? A gente não consegue voar como a águia, a gente corre e se cansa, e a gente caminha e se fatiga. Por quê? Porque a nossa expectativa está com foco errado. Nós estamos colocando expectativa em coisas que não agregam na nossa vida cristã, né? Uma falha nossa, muitas vezes, é colocar expectativa nas pessoas, né? E aí, naquele texto que eu li, da boa mão, né? O que ele fala? Para a gente não confiar no homem, né? Então, se a gente, por exemplo, se a gente vem para a igreja com a expectativa, hoje a palavra que o pastor vai falar vai ser uma bênção na minha vida. Hoje uma música que o Ministério de Louvor vai cantar vai fazer diferença na minha vida. Hoje a oração que o irmão vai fazer. Mas não é Deus que tem que falar com você?
Lógico, ele usa as pessoas, ele usa o pastor, ele usa os cânticos, ele usa as orações. Mas qual que tem que ser a nossa expectativa? De que Deus possa falar, de que o Espírito Santo possa nos tocar. Porque às vezes a gente vem com essa expectativa e às vezes ainda é menos pior do que a gente vir com aquela expectativa negativa. Como por exemplo, hoje o culto, já sei até o que vai acontecer. Hoje o Ministério de Louvor vai fazer o prelúdio, aí depois vai ter a oração de adoração, depois vai ter o momento de confissão de pecados, aí depois o pastor vai falar a palavra, vai ter a bênção, o pós-lúdio e acabou. Eu já sei tudo que vai acontecer. E aí é pior ainda, do que pelo menos você vir com aquela expectativa de que a oração de alguém vai fazer diferença na sua vida. Porque aí você já vem, como se diz, com um mecanismo de autodefesa. Você fala, eu já sei tudo que acontecer, não vai fazer muita diferença na minha vida aquilo. Eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir os cânticos, tal, mas aquilo ali eu já sei, já estou sabendo. A rotina é aquela, não vai mudar. Você não vai deixar o Espírito Santo agir, não. Entendeu? Quando eu já venho com esse mecanismo de autodefesa, eu estou privando o Espírito Santo de agir na minha vida, né? Então, às vezes a gente esquece que o culto, na realidade, ele tem que começar lá na nossa casa. Eu já tenho que me preparar espiritualmente para vir para a igreja, né? E às vezes, ao invés de me preparar espiritualmente, eu estou fazendo outras coisas. Eu estou assistindo o jogo do Corinthians, né? Eu estou vendo Facebook no celular, eu tô fazendo qualquer outro tipo de coisa. Estou assistindo televisão. E eu esqueço que eu preciso também me preparar espiritualmente para estar na casa do Senhor, para participar dos trabalhos da igreja. Porque senão o Espírito Santo não vai agir como ele tem que agir. Porque eu não estou dando abertura, né? E Cristo, ele não arromba, né? Bater e abrir-se-vos-á. Ele não arromba o coração de ninguém. Então, se você não der a oportunidade para que o Espírito Santo haja na sua vida, ele não vai agir. E se você vier para os trabalhos da igreja com aquele mecanismo de defesa, eu já sei o que vai acontecer, não tem nenhuma novidade, aí que ele não vai agir mesmo, porque você já está se autodefendendo, né? A dona Ernesto, a gente está olhando por ela vai em casa e tudo, e ela precisava ir no médico sexta-feira, para fazer o exame. Mas como ela operou, uma dificuldade e tudo, daí ela até colocou depois no áudio, até pedi para as irmãs ouvir. Ela falou assim, para mim depois, eu ontem xinguei, falei, murmurei, fiz isso, fiz aquilo, porque eu precisava ir, não tem quem vai me levar, né? Quer dizer, é tudo a mesma coisa, tudo acontece. Ela falou, até falei para a Carolina, que é a filha dela, é só
vezes a gente faz isso. Preparou, né? Eu até coloquei para as meninas ouvir, porque é uma palavra que vê que você crê em Deus, né? E Deus vai agir, dependendo do que a gente está esperando, né? Ela já não estava esperando nada, tanto que ela chorou. Só de ouvir ela falando, porque ela fala alto, né? Ouvir, ela já começou a chorar. Não, quer dizer, eu já fiquei sem o problema, né? Dizer assim. Então a gente vê como Deus trabalha. Deus trabalha. E assim, às vezes, nós que somos de uma igreja tradicional, e realmente, né, a nossa liturgia, ela segue um padrão, né? Mas se a gente não vier para a igreja com o coração ardendo, na expectativa de que o Espírito Santo vai falar conosco, então, sinceramente, gente, não vale nem a pena a gente sair da nossa casa, né? A gente tem que ter essa expectativa de que o Espírito Santo vai falar conosco, mesmo que seja com aquela liturgia que você conhece bem, que você já sabe como vai acontecer. Mas você tem que vir com o coração aberto, né? Na expectativa de que não, Deus vai falar conosco, vai falar comigo nesse dia, né? Ele vai usar alguém, ele vai usar um texto, ele vai usar uma oração, ele vai usar uma música, ele vai usar a ministração da palavra, ele vai usar alguma coisa para falar com você. Só que você tem também que estar predisposto a aceitar a ouvir essa fala do Espírito Santo com você. Agora, se você já vem com aquele, não vai acontecer nada, aí você senta, você sai, e do mesmo jeito que você entrou, você sai, nada de diferente vai acontecer. Tá? Então, só para finalizar aqui, que também já deu o nosso tempo, né? Lá na carta para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, né? Quando a carta é escrita, né, vai falando, olha, essa igreja, né, essa igreja é bacana, ela consegue perceber quem não está falando do verdadeiro evangelho, tal, vocês conseguiram identificar, e vai primeiro elogiando, mas quer dizer, eles estavam fazendo tudo certo, mas quando chega lá no final, né, qual que é a advertência para aquela igreja? Olha, só que o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Né? Então vocês precisam voltar para o primeiro amor. E muitas vezes nos falta isso, né? Lembrar lá de onde nós viemos, quando nós nos convertemos, quando o nosso coração queimou, né, por Cristo e falou, não, eu sou cristão, eu quero seguir a Cristo. E às vezes nos falta relembrar, retomar qual é o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Né? Que não é pelas pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, né? Aqui mesmo dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas que estão ali liderando, que estão dirigindo o culto, as pessoas erram, não são perfeitas, mas a gente não tem que ter expectativa nas pessoas, a gente tem que ter expectativa em Deus, no Espírito Santo. Sempre que nós viermos para a casa de Deus, ou nem só na casa de Deus, nas nossas vidas cotidianas, né? Se nós estivermos com os nossos corações abertos, na expectativa de que a qualquer momento o Espírito Santo pode falar conosco, nos tocar, a gente vai ser um cristão melhor, a gente não vai se cansar, a gente não vai se fatigar, a gente vai voar como águia. Né? Então, realmente, precisamos permitir que o Espírito Santo queime nos nossos corações, para que nós realmente possamos seguir a vida cristã na leveza, né? Sem aquele cansaço, sem aquela fadiga, realmente alçando altos voos, como os das águias. Ok, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Senão a gente vai encerrando por aqui. Não é isso?
Então tá bom, então vamos encerrando por aqui. Agradeço, né, a paciência dos irmãos, né? Obviamente que substituir o pastor não é uma tarefa muito fácil, né? Mas espero que o Espírito Santo tenha falado com os irmãos nesta manhã. Agradeço também os irmãos que estão acompanhando de casa, né? O tio Moisés e a tia Leila, né? Mandando abraços aqui a todos, né? Tia Joana também mandando um bom dia aos irmãos, né? Então que realmente nós possamos ter um bom domingo e possamos estar aqui à noite retornando para o culto. Amém? Deixa eu concluir aqui.